Há uns dias atrás eu fiz o review da GTX 980 Ti Strix, uma placa do segmento high-end que traz inúmeras tecnologias. E hoje eu trago mais um review, uma placa de vídeo com um sistema de refrigeração parecido, uma placa também recém-lançada, a ASUS GeForce GTX 950 Strix. Vamos fazer análise, review e alguns testes preliminares com essa placa em jogos e benchmarks. Essa placa de vídeo foi enviada pela ASUS Brasil aqui para o canal Paper Isle Hardware. A GTX 950 veio ao mercado para completar a série de placas GTX 900 e se posicionar entre a GTX 750 Ti e entre a 960. Inclusive essa placa de vídeo ela usa uma variante da mesma GPU que equipa a 960, a GM206, porém com alguns recursos desabilitados. 6 dos 8 SMs estão ativos. Como cada SM agrupa 128 CUDA cores na arquitetura Maxwell, temos 256 CUDA cores a menos, totalizando 768 CUDA cores na GTX 950. Houve também uma redução nos TMUs e no TDP, que caiu de 120 watts da 960 para 90 watts na 950. Então sim, nós temos aqui uma 960 mais fraca e, claro, mais barata, pelo menos lá fora. Isso porque o Brasil tem a incrível capacidade de prejudicar lançamentos devido à sua altíssima carga tributária e o dólar que continua subindo e com isso encarecendo os importados. A GTX 950 Strix ainda não chegou ao mercado brasileiro, por isso nós não temos um preço definido dela, porém a gente pode esperar algo em torno dos R$ 1.100 de acordo com a cotação do dólar. Enquanto isso, a sua irmã maior GTX 960 ainda é possível encontrá-la comprada com um dólar um pouco mais baixo, mais ou menos nessa faixa de preço dos R$ 1.000 e R$ 1.100, porém, quando os estoques forem renovados com o dólar batendo R$ 3,90, que é o caso agora, a 960 vai ir para R$ 1.200, R$ 1.300, e essa plaquinha aqui vai ficar na faixa dos R$ 1.000, uma boa opção, mesmo que com dólar alto, esses produtos importados estão caros. O grande chamativo da GTX 950 é a sua eficiência energética, graças às otimizações bem específicas da arquitetura Maxwell nesse sentido. Então consegue-se uma boa relação entre performance e consumo. Falando em consumo, essa placa tem apenas um conector de energia, como eu já falei, o TDP dela é de 90 watts. Então o usuário que vai pegar essas placas para jogar em Full HD, 60 FPS, com os filtros no médio e no alto, ele não precisa se preocupar tanto com fonte de alimentação, uma fonte de 350, 400 watts já está suficiente para essa placa. E ainda ela traz um bom overclock de fábrica, inclusive um dos maiores entre as 950, então o usuário vai ter bastante performance com essa placa e, ao mesmo tempo, bons níveis de ruído e temperatura. Ela traz o cooler já conhecido de vocês, DirectSeal 2, que é 20% mais eficiente e 3 vezes mais silencioso. Então é uma boa placa, uma boa opção para usuários que querem jogar em Full HD, 60 FPS, com os filtros no médio e no alto, e em alguns casos até no Ultra, ok? Vamos agora dar uma olhada mais de perto na 950 Strix. A caixa da placa de vídeo segue o padrão das caixas da linha Strix, a caixa preta, com a coruja aqui da marca, a logo Strix, e aqui embaixo ressaltando o desempenho em relação ao sistema de referência, 20% cooler e Silent Gaming. Na parte de trás nós vemos as principais tecnologias e recursos da placa de vídeo, como o sistema de refrigeração DirectSeal 2, que é 20% mais eficiente e 3 vezes mais silencioso. Nós temos também a tecnologia das fãs, o 0dB, que desliga as fãs quando nós estamos na área de trabalho, com pouca carga de trabalho, ou seja, a GPU está fria, e novo processo de fabricação 100% automatizado ASUS AltExtreme, além do software GPU Tweak 2 e alguns outros recursos da NVIDIA e da ASUS. Vamos agora dar uma olhada na parte de dentro, que é o que realmente importa. Nós temos mais uma caixa dentro da caixa principal, ela é uma caixa aparentemente mais simples em relação à 980 Ti Strix. Nós temos a logo Strix, na parte do lado também a logo. E na parte de dentro você já abre, já dá de cara com a placa. Nós não temos nenhuma espuma aqui protegendo, mas aparentemente a placa vem muito bem protegida, ok? Debaixo desse papelão nós temos os acessórios. A documentação, que é sempre importante que a pessoa leia, principalmente se ela não tem conhecimento sobre a placa de vídeo. O CD de softwares e driver. O driver eu recomendo que vocês baixem do site da NVIDIA. E um adesivo da Strix, ok? Não temos mais nada. A primeira coisa que as pessoas devem notar nessa placa é que ela é muito parecida com uma coruja, que é a marca da série Strix. Por que uma coruja? A coruja é silenciosa,
rápida, tem a visão e a audição apurada e ela é eficiente sem gastar energia à toa, ou seja, trata-se de uma analogia com o desempenho que o usuário vai encontrar em uma placa de vídeo Strix. A placa é envolvida em uma carcaça de plástico pintada na cor preta e as curvas dela realçam a cara de uma coruja, como vocês estão vendo aqui. O sistema de refrigeração é o já conhecido DirectSeal 2, que já estava presente em outras placas de vídeo da ASUS. O princípio dele é não ter um intermediário entre os heat pipes e a GPU, de forma a maximizar a transferência do calor. Isso vocês podem verificar por aqui, ó. Os heat pipes estão em contato direto com a GPU. São dois heat pipes de 8 mm que, em conjunto com o dissipador, retiram o calor da GPU. E todo esse calor retirado pelos dissipadores e pelos heat pipes são depois arrefecidos pelas duas fãs de 80 mm que a ASUS utilizou nesse projeto. Inclusive, essas fãs trazem uma nova tecnologia chamada de Wing Blades. Foi feito um estudo minucioso dentro de um túnel de vento, medindo pressão, medindo vários fatores, e a ASUS identificou que se ela fizesse uma pequena alteração na pontinha de cada aleta dessa, as fãs conseguiriam fornecer muito mais pressão de ar sobre os dissipadores, assim aumentando a eficiência, porém, o mais importante, sem aumentar o ruído. Pelo contrário, essas fãs elas são 3 vezes mais silenciosas que as fãs utilizadas em projetos de referência. E você vai ter ainda mais silêncio quando a placa de vídeo está ociosa ou com pouca carga de trabalho. Isso porque a tecnologia 0dB vai se encarregar de desligar completamente as fãs. E quando a placa volta a esquentar, as fãs começam a girar para manter a temperatura em valores agradáveis. E mesmo assim, elas são bem silenciosas. O dissipador de calor não cobre a área do VRM e a área das memórias, portanto fica a cargo das fãs também refrigerar esses componentes. Na parte de trás nós vemos que a ASUS decidiu não utilizar um backplate traseiro. O detalhe que chama atenção é a suavidade do PCB, sem restos de solda. Isso porque ele é desenvolvido sob um novo processo de fabricação 100% automatizado, sem contato humano na produção. Uma novidade que a NVIDIA trouxe em relação às suas antecessoras, com o final 50, é o suporte a SLI. Esse era um ponto que muitas pessoas criticavam essas placas. Inclusive, nós temos aqui à disposição duas GTX 950. E ainda nesse vídeo, nós vamos fazer um teste preliminar para vermos a performance do SLI de 950. Na parte de cima da placa, nós vemos uma pequena abertura, os dois heat pipes de 8 mm, a logo Strix, que não tem iluminação, e um único conector de energia de 6 pinos, que em conjunto com o slot PCI Express pode fornecer para a placa até 150 watts de potência. Considerando que o TDP típico da placa é de 90 watts, nós temos ainda uma boa margem para aumentar o power limit. A placa conta com 4 saídas de vídeo, sendo 2 DVIs, uma DVI-D, outra DVI, um HDMI 2.0 e uma conexão DisplayPort. Nós temos aqui também 2 áreas de exaustão de calor. A 950 Strix possui 22 cm de comprimento, 12,5 cm de altura, e apesar das dimensões consideráveis, a placa pesa apenas 482 gramas. Vamos agora conhecer um pouco as tecnologias da GTX 950 Strix. A primeira tecnologia que vale a pena comentar e a exclusividade das novas placas de vídeo fabricadas pela ASUS é um novo processo de produção 100% automatizado chamado de ASUS Alta Extreme. Com esse novo processo, não há contato humano na produção, e com isso a falibilidade humana não está presente aqui. Então espera-se produtos com mais confiabilidade e componentes de maior qualidade e durabilidade. O PCB também fica mais limpo, como eu já mostrei para vocês, sem restos de solda, assim evitando o acúmulo de poeira e oxidação, que fornece uma maior longevidade ao produto. A GTX 950 traz uma otimização específica para jogos do tipo MOBA. Nós sabemos que essas placas Final 50 são muito populares entre essas pessoas, inclusive a GTX 650 está entre as 10 mais utilizadas na Steam até hoje. Então o que a NVIDIA fez? Ela trouxe não apenas mais FPS, e sim um tempo de resposta mais otimizado, ou seja, o tempo que você clicou e aquela ação efetivamente apareceu no seu MOBA, essa placa consegue ser 50% mais rápida que a GTX 650. E ela não é rápida só nesses jogos não. A GTX 950 consegue ser 3 vezes mais rápida que a GTX 650 de um modo geral, e ela possui 2 vezes mais desempenho por watt. Então é um bom motivo para usuários que possuem a GTX 650 a fazer um upgrade para uma nova placa de vídeo mais recente, mais forte, para continuar jogando seus jogos e outros jogos
com mais qualidade, com mais FPS, mais desempenho. E por se tratar de uma GPU GeForce, ela conta com todos os recursos que eu já venho mencionando em vários vídeos para vocês, como por exemplo o MFAA, a tecnologia anti-aliasing da NVIDIA, que permite a qualidade visual do MSA 4X com custo de performance do MSA 2X. Outra tecnologia que foi muito bem recebida pelos usuários é o NVIDIA DSR, Dynamic Super Resolution, que permite que o usuário utilize resoluções maiores que a nativa do monitor, como por exemplo 4K, sem complicações, embora o Full HD já esteja de bom tamanho para essa placa. Ela traz também um diferencial bem interessante, que é o suporte nativo via hardware ao encode e decode do H.265. Então você consegue assistir, por exemplo, um vídeo 4K a 60 fps com mais fluidez. Isso faz essa placa uma boa opção para quem vai montar um HTPC. E por fim, a GTX 950 é compatível com o DirectX 12, inclusive ela traz suporte a alguns recursos que até então só são suportados pelas GPUs Maxwell 2.0. Como atualmente no mercado nós temos poucos benchmarks, poucos jogos para testar o DirectX 12, os testes preliminares que vêm a seguir serão feitos em DirectX 11, ok? Então vamos aos testes preliminares da GTX 950. Para vocês sobre o overclock da GTX 950 Strix, e mais uma vez a arquitetura Maxwell mostra que tem um excelente potencial de overclock. Estou rodando a GPU nesse momento a 1562 MHz e um clock na memória também bem alto. Nós estamos aqui a 2000 MHz ou 8000 MHz efetivos, ok? E o detalhe que chama a atenção é a temperatura da GPU. Mesmo em overclock, nós estamos aqui agora a 69 graus com as fãs no automático. Então isso é um excelente ponto positivo desse sistema de refrigeração DirectCO2, que consegue ser frio mesmo com a GPU nessas condições, com esse clock absurdamente alto como nós estamos aqui. Vou mostrar para vocês o ASIC Quality dessa GPU 82, ok? Então, vamos dar continuidade aos nossos testes. Vamos finalizar o review comentando os pontos positivos e negativos da ASUS GTX 950 Strix. A começar pelos pontos positivos. Em primeiro lugar, eficiência energética é um ponto que eu sempre comento, eu sempre gosto de ressaltar. A arquitetura Maxwell mostrou a sua ótima eficiência energética mais uma vez, então consegue-se uma ótima relação entre performance e consumo de energia. Então o usuário que quer uma placa forte, ele não precisa se preocupar muito com o consumo de energia. Ao pegar, por exemplo, uma 950, ela tem um baixo TDP e consegue entregar uma boa performance em jogos em Full HD, 60 fps na maioria dos casos, dependendo das configurações que você coloca, e com a qualidade variando no médio e no alto, ok? Outra coisa, capacidade de overclock, essa placa subiu bastante, claro que isso depende da GPU, tem GPUs que vai subir mais, tem GPUs que não vão subir tanto, mas esse nosso exemplar, ele bateu aí uma marca bem interessante, acima dos 1500 MHz, e mesmo em overclock, vocês viram que as temperaturas da placa ficaram muito bacanas, então sem overclock ela é ainda melhor, com overclock fica ali numa temperatura boa também para vocês jogarem. Esse sistema de refrigeração, o DirectCO, ele é 20% mais eficiente que o sistema de referência e 3 vezes mais silencioso, então você consegue ter uma placa trabalhando em uma temperatura bem bacana e ao mesmo tempo silenciosa. Um recurso que eu gosto bastante nessa placa e que outras placas de outras marcas também trazem é o 0dB Fan. Quando você está na área de trabalho, quando você está navegando na internet, até quando você está jogando um jogo bem levinho, as fãs ficam completamente paradas, então o que é silencioso vai ser ainda mais silencioso. Esse foi um ponto que eu critiquei na placa da Gigabyte. Eu gostaria de ter visto esse recurso nela também. A 950 Strix traz um dos clocks boost mais altos do mercado, então essa placa chega automaticamente acima dos 1400 MHz, pelos motivos que eu já expliquei. Então é um diferencial bem interessante que essa placa tem. Outra coisa, ela traz o HDMI 2.0, enquanto a concorrente só traz o HDMI 1.4A, então o usuário vai poder jogar a 4K 60 fps, embora a pessoa não vai pegar uma 950 para jogar em 4K, mas enfim. Um outro ponto positivo das placas da ASUS, essas novas placas estão sendo fabricadas com um novo processo 100% automatizado, então nós temos um PCB muito mais limpo, sem restos de solda, então evita poeira, oxidação, e ao mesmo tempo nós temos componentes com mais confiabilidade, mais durabilidade, já que não há contato humano, é 100%
automatizado. E por fim, ela tem o suporte SLI, que era um ponto que muitas pessoas criticavam nas placas Final 50, 650, 750 não faziam SLI, pois a NVIDIA ouviu os usuários e trouxe o suporte ao SLI. Outra coisa, essa placa ela é um pouquinho mais fraca que a 960 e bem mais barata que ela, ressaltando que por enquanto lá fora, quando as novas 960 chegarem ao mercado com o dólar atualizado, essa placa vai ficar bem distanciada dela, aí sim eu vou poder ressaltar esse como um bom ponto positivo. E ela é superior à sua concorrente R7 370, como vocês viram nos testes. E os pontos negativos, como eu já comentei com vocês, o preço dessa placa não vai ser muito agradável, isso porque o dólar está R$ 3,90. Como essa placa é um lançamento, ela vai chegar num valor um pouco acima do que a gente espera. E agora os pontos neutros que não se encaixam nem no ponto positivo nem no ponto negativo. Eu gostaria muito de ver essa placa com um backplate traseiro, acho que ficaria muito bonita. Mas eu acredito que a ASUS decidiu não colocar um backplate por questões financeiras, afinal essa placa custa apenas $10 a mais que o modelo referência. Então, por $10 a mais você pega um cooler melhor, um projeto melhor, com um bom overclock de fábrica, inclusive, né? E aquela pergunta que vocês me fazem em todos os vídeos, essa placa vale a pena? Se você está buscando uma placa de vídeo para jogar em Full HD, 60 FPS, com a qualidade variando no médio, no alto e de vez em quando no ultra, dependendo dos jogos, essa placa de vídeo é uma boa escolha, até porque ela é econômica, ela é silenciosa e ela é fria, tem um ótimo potencial de overclock, também é bem bonita, como vocês estão vendo. Claro que isso depende do gosto pessoal de cada pessoa. E respondendo uma pergunta muito comum, porque muitas pessoas torcem um bico quando ouvem falar, 2 GB e 128 bits são suficientes para essa placa? Bom, sobre a memória, 2 GB é sim suficiente, vocês viram isso nos jogos. Para o objetivo que essa placa tem de rodar os jogos em Full HD e com qualidade média ou alta, 2 GB está suficiente. E o barramento de memória 128 bits também é suficiente para essa placa, isso porque a arquitetura Maxwell ela consegue fazer mais com menos. Então, o sistema de memória dela consegue ser 33% mais eficiente. Então, a velocidade final da memória é muito maior do que a velocidade rotulada. Então, isso acaba compensando o barramento menor dos 128 bits. Aqui no canal, muito em breve, vou fazer o comparativo da 950 contra a R7 370, mais testes, vocês viram só alguns aí no vídeo, e também vou fazer o teste de SLI versus Crossfire, qual vale mais a pena, qual tem o melhor custo-benefício, qual consome mais, enfim. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você gostou muito e quer continuar acompanhando o canal, clique para se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Se você tem algo a dizer, deixa aqui embaixo a sua opinião. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve no próximo vídeo do canal Paper Eye Hardware.